Imagine um pó brilhante, azul celeste, sendo passado de mão em mão como se fosse uma pedra preciosa. Maldosamente invisível, ele se tornou uma arma silenciosa capaz de mudar para sempre a vida de uma cidade. Em setembro de 1987, Goiânia viu o que talvez seja a face mais sombria da modernidade. Você está preparado para entender como a curiosidade, a negligência e o descuido se uniram para criar o maior acidente radioativo do Brasil? A pacata capital do estado de Goiás, no centro-oeste do Brasil, era sinônimo de expansão urbana, concreto, novos bairros, vida tranquila. Até que em setembro de 1987 aconteceu algo que viria a marcar para sempre sua história. O que parecia ser apenas mais um antigo aparelho abandonado numa clínica de radioterapia se transformou em um inimigo invisível, e a combinação de inocência, ignorância técnica e negligência institucional fez com que 2 catadores de lixo transformassem uma fonte radioativa em sucata, sem jamais imaginar o que estavam desencadeando. Hoje vamos mergulhar passo a passo nessa tragédia, não apenas pelos fatos, mas pelas pessoas, pelos erros, pelas consequências e pelos legados. Pergunto a você, o que realmente nos faz humanos? É a curiosidade ou o cuidado? E quando a curiosidade encontra o descuido, que tipo de história pode surgir? O início da história. No dia 13 de setembro de 1987, 2 catadores de materiais recicláveis da cidade de Goiânia, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, entraram em uma antiga clínica, o Instituto Goiano de Radioterapia, localizada na Avenida Paranaíba, no centro da cidade. Eles tinham visto ali o que para eles parecia ser material para revenda, uma máquina pesada, e começaram a desmontá-la, buscando peças de valor, como chumbo ou aço. Sem saber, tocaram em algo que estava ali guardado, uma cápsula que continha o isótopo radioativo Césio-137. Aqui já aparece a tensão, a ingenuidade de 2 homens que buscavam ganhar algo com sucata, contra a potência silenciosa de um material que emite radiação invisível e impiedosa. Pergunta retórica. Você pararia para pensar que uma máquina aparentemente abandonada poderia conter uma bomba de radiação? Felizmente, poucos imaginaram, e foi esse o erro. A descoberta e o brilho fatal. Ao desmontarem o aparelho, levaram partes para a casa de Roberto, onde abriram a parte superior daquela caixa pesada para separar o que dava para vender e o que dispensar. Dentro, encontraram um cilindro que continha cerca de 19 gramas de cloreto de Césio-137. Depois, esse cilindro foi vendido para um ferro velho, de propriedade de Devair Alves Ferreira, localizado na Rua 26, setor aeroporto. Foi ali que o brilho azul apareceu. À noite, Devair entrou na garagem e viu que o pó, que até então parecia inofensivo, emitia um clarão azulado, e não resistiu à curiosidade. Ele achou que poderia ser algo valioso, até sobrenatural. Ali, o perigo se transformou em fascinação, e a fascinação se espalhou. Familiares, vizinhos, amigos foram convidados para ver o pó brilhante. Em um clima de festa e ingenuidade, muitos passaram a manipular o material, esfregando-o na pele, distribuindo pequenas porções como se fosse artefato exótico. Curiosidade. O fato de o pó brilhar no escuro serviu como isca, algo visualmente atraente, que ativou a curiosidade humana. E a curiosidade, como sabemos, tem poder tanto para o bem, quanto para o mal. O contágio silencioso. Com o material fora do controle, o desastre começou a se desenrolar. O pó se espalhou por diferentes lugares. Dentro da casa de Devair, entre vizinhos, dentro de ônibus, para a casa de familiares, e contaminou pessoas que nem imaginavam. Entre os que tiveram contato direto ou indireto com Césio-137, começaram a surgir sintomas estranhos: vômitos, diarreia, febre alta, queda de cabelo, sintomas comuns de contaminação por radiação. Muitos acharam que se tratava de intoxicação alimentar ou alergia. Um caso emblemático: a menina Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, brincou com fragmentos da substância no quarto, trazida pelo próprio pai, e alguns dias depois tornou-se uma das vítimas fatais. Quantos de nós no dia a dia brincamos com objetos sem imaginar o que pode estar escondido neles? E se aquele objeto fosse a chave para uma tragédia? O alarme soa e a reação tardia. Foi quando o físico Walter Mendes Ferreira entrou em cena. Ao perceber que algo não estava certo, testou o local com detector de radiação, descobrindo níveis altíssimos a 80 metros de distância. O alarme soou. A situação já tinha se espalhado. Casas, pessoas, objetos, solo, tudo contaminado ou sob suspeita. Mais de 110 mil pessoas passaram por exames, das quais cerca de 249 foram identificadas com níveis significativos de contaminação. Enquanto isso, a ignorância, o medo e o pânico tomavam conta. A população de Goiânia, até então tranquila, se via diante de uma ameaça invisível e incompreensível para muitos. Médicos, autoridades, familiares, todos tentando entender o que estava acontecendo. Curiosidade. Segundo estudos, esse acidente foi classificado como nível 5 na escala internacional de acidentes nucleares. Acidente com consequências de longo alcance. Contenção, limpeza e legado. Para conter os danos, centenas de toneladas de resíduos radioativos foram removidos da cidade. Casas foram demolidas, objetos descartados, o solo removido. O local para onde os rejeitos foram levados fica em Abadia de Goiás, a 20 quilômetros de Goiânia,
dentro do Parque Estadual Telmo Ortegal. Lá foi criado um depósito especial com caixas de concreto, aço, argila, areia e cobertura para garantir que o material não fosse mais um risco. As consequências humanas foram duras. Além das 4 mortes confirmadas inicialmente, muitas pessoas ficaram com sequelas físicas, psicológicas, sociais. E o estigma persistiu. Comunidades inteiras foram marcadas pelo medo, pela desconfiança, até pelo preconceito. Pessoas que não apareceram nos jornais. Entre as vítimas, além de Lady, estavam familiares, vizinhos, profissionais de ferro velho, bombeiros, policiais, pessoas comuns que nem tinham ideia do que estavam tocando. O impacto estendeu-se por gerações. Alguns, por medo, fizeram cirurgia para não procriar, acreditando que poderiam transmitir o mal. Para muitos, a vida pós-acidente foi marcada por exames constantes, medos silenciosos, isolamento social, pessoas evitadas pelos vizinhos, objetos rejeitados, escolas preocupadas. O trauma transcendeu o corpo e foi para a alma. Esse episódio da história brasileira é um alerta. Equipamentos abandonados, controles frouxos, falta de cultura de segurança, desconhecimento técnico. E o resultado pode ser devastador. O acaso uniu-se à negligência. Como costuma dizer, os maiores danos não são apenas físicos, mas causados pela falta de informação e pela demora em agir. Para nós, hoje, em 2025, olhando para trás, que lições permanecem? Controle e inventário de fontes radioativas. Informação pública e transparência. Suporte psicológico, social e médico para vítimas. A vulnerabilidade de comunidades comuns diante de riscos invisíveis. E algo ainda mais profundo, o valor da vigilância coletiva, não apenas dos técnicos, mas de todos nós. Pois a curiosidade é humana, e se não for acompanhada de responsabilidade, pode se tornar desastre. E assim chegamos ao fim desse capítulo sombrio da história de Goiânia, um evento que não começou com uma bomba, mas com um objeto esquecido, não terminou com ruínas, mas com vidas alteradas para sempre. Se você gostou dessa narrativa, e acredita que histórias como essa merecem ser conhecidas para que não se repitam, deixe seu curtir, se inscreva no canal para que possamos trazer mais casos como esse, e se quiser, clique aqui para assistir nosso próximo vídeo, onde vamos explorar um outro grande evento de risco invisível que mudou o mundo. Muito obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a curiosidade é um superpoder, mas a responsabilidade é seu escudo.